Olá, sejam bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos analisar um componente do Cisco ACI que embora seja central, frequentemente gera dúvidas, né? O Attachable Access Entity Profile, ou, para facilitar, AEP. Ele fica ali nas Fabric Access Policies e, assim como a gente vai ver, é mais do que um simples item de configuração. Ok, vamos desempacotar isso então. O objetivo aqui é entender a fundo o propósito do AAEP. Por que ele é considerado essa cola, sabe? Ou essa ponte vital na arquitetura ACI. E claro, como a configuração correta dele determinante para a conectividade da rede. Basicamente, como ele conecta o mundo lógico, pensa em VLANs, IPGs, os Endpoint Groups, com o mundo físico, que são as portas lá nos switches. Uma forma interessante de visualizar o AEP, que o pessoal comenta, é como um ponto de encontro, ou talvez um quadro de avisos, né? É importante notar logo de cara. Ele, por si só, não configura a velocidade de porta, não define VLANs específicas, nada disso. A função dele é servir como um ponto de amarração, onde outras peças da configuração vão se conectar. Mas por que precisa desse ponto de encontro? Qual o problema que ele resolve? Então, essa necessidade surge para resolver um desafio bem fundamental na automação de redes, que é como desacoplar as políticas lógicas das configurações físicas, né? Sem um mecanismo como o AEP, você teria que vincular diretamente, por exemplo, um conjunto de VLANs, que a gente chama de VLAN pool, a um grupo de portas físicas, um Interface Policy Group. Agora imagina, precisar usar esse mesmo conjunto de VLANs em outro grupo de portas, talvez em outro rack ou por um tipo de servidor diferente, você seria forçado a duplicar essa vinculação. Isso deixaria a gestão bem complexa, muito rígida e, claro, super suscetível a erros. A rede perderia muita flexibilidade. Entendi. Então a falta dessa peça criava uma rigidez enorme. Forçava a duplicação se a mesma política lógica, o mesmo pool de VLANs fosse necessária em interfaces físicas diferentes. É isso. Exatamente isso. O API introduz uma camada de indireção, uma abstração, que traz flexibilidade e, o que é crucial, controle. Ele se torna o ponto central onde esses dois mundos, o lógico e o físico, se encontram e se validam, digamos assim. De um lado, a gente tem o mundo lógico, os domains. Podem ser physical, podem ser VMM para ambientes virtualizados ou L3Out para conexões externas. Esses domains são associados ao AEP. E cada domain, por sua vez, está ligado a um ou mais VLAN pools. Do outro lado, tem o mundo físico, os Interface Policy Groups. Eles definem as políticas para conjuntos de interfaces, portas de acesso individuais, portienos, VPCs. Esses grupos também são associados a esse mesmo AEP. E o que é fascinante aqui, sabe, é como essa estrutura acaba definindo as permissões, né? Ao conectar um domain e um Interface Policy Group ao mesmo AEP, você está essencialmente dizendo: olha, as portas governadas por este Policy Group aqui estão autorizadas a usar as VLANs que pertencem aos pools associados a este domain específico. O AEP se torna o árbitro que determina quais recursos lógicos, as VLANs, via domains, podem ser aplicados a quais recursos físicos, as portas, via Policy Groups. Ele não é só um conector técnico, é uma peça fundamental para organizar e controlar quem pode usar o que e onde. E isso, evita muitos problemas em ambientes mais complexos. Essa ideia de controle, de organização, faz muito sentido mesmo. Vamos tentar deixar isso mais concreto, com um exemplo prático, talvez. Como essa separação funciona no dia a dia? Claro, vamos lá. Imagina um cenário com dois tipos de carga de trabalho, bem comum. Temos, digamos, um domain VMs, associado a VLANs de 1000 a 2000, e a gente liga ele a um AEP chamado AEP VMware. Ok, um para VMs. Isso. E, separadamente, temos um domain bare metal,
talvez com VLANs de 300 a 400, ligado a um AEAP servidores. Certo, outro para servidores físicos. Exato. Agora, olhando o lado físico, um Policy Group VPC VMware, que seria para as portas dos hosts ESX, por exemplo, é ligado lá no IAP VMware. E um Policy Group portas físicas, por servidores físicos, a gente liga no IAP servidores. O resultado prático disso: você cria dois escopos de política bem definidos e isolados. As portas que usam o Policy Group VPC VMware só vão poder utilizar VLANs daquele range 1000-2000. Por quê? Porque tanto o Policy Group quanto o domain correspondente convergem lá no IAP VMware. E da mesma forma, as portas do Policy Group portas físicas ficam restritas às VLANs 300-400, porque ambos o Policy Group e o domain delas estão vinculados ao IAP servidores. O IAP funciona como o guardião desses limites, sabe? Se a gente conectar isso ao quadro geral, percebe que o IAP é um instrumento poderoso de governança. Ele garante que as políticas certas sejam aplicadas apenas onde devem. Não tem como cruzar as bolas, digamos assim. Tá, a lógica por trás e os benefícios ficaram bem claros agora. Mas e na prática, como essa ligação acontece lá na interface de configuração do ASI? Onde exatamente eu digo que o Policy Group X tem que usar o AEPY? Muita gente deve pensar que isso seria configurado dentro do próprio AEP, né? Essa é uma dúvida bem comum. Mas a configuração é feita no sentido inverso, digamos. A associação-chave não ocorre na tela de criação ou edição do AEP. Você, na verdade, puxa o AEP para dentro da configuração do Interface Policy Group. O fluxo geralmente é assim. Primeiro, claro, você cria o AEP. Vai lá em Fabric Access Policies, AEPs, botão direito, Create, dá um nome para ele, sei lá, AEP Servers Prod. Ok. Nesse momento, você até pode já associar os domains a ele ali mesmo, mas essa associação do domínio com a AEP também pode ser feita depois, editando o próprio domain e apontando para o AEP. Tem flexibilidade. Entendi. Segundo passo, você cria ou edita o Interface Policy Group, que te interessa. Fica em Fabric Access Policies, Interface Policies, Policy Groups. Vamos chamar o nosso de VPC Policy Group Servers. É aqui que você define coisas como políticas de LACP, LLDP, CDP, essas coisas de interface. Certo, as políticas da porta em si. Isso. Terceiro passo, e esse é o pulo do gato, a ligação crítica. Dentro das configurações desse Interface Policy Group, VPC Policy Group Servers, você vai procurar um campo drop-down, uma caixinha de seleção, chamada especificamente Attachable Access Entity Profile. Ah, dentro do Policy Group? Exatamente. E quarto, é nesse drop-down que você seleciona o AEP que você criou lá no primeiro passo, o nosso AEP Servers Prod. Seleciona, submete a configuração e pronto. Ah, então um ponto crucial que pode gerar confusão é que essa ligação não é feita de dentro do AEP, mas sim apontando para ele a partir do Policy Group. Nossa, isso é um detalhe importante mesmo. Exatamente. É um detalhe que pega muita gente no começo. Ao fazer essa seleção dentro do Interface Policy Group, você está formalizando a instrução para o ICI. Olha, qualquer porta física que usar este Policy Group aqui, VCP Policy Group Servers, está agora autorizada a acessar e utilizar VLANs de qualquer domain que também esteja ligado a este AEP, AEP Servers Prod. É nesse exato momento que a ponte entre o físico, a porta, via Policy Group, e o lógico, a VLAN via domain, é estabelecida para aquele conjunto específico de interfaces. Aqui é onde fica realmente interessante. Vamos ver isso funcionando na prática. Imagina um cenário, a gente precisa que o IPD Web use a VLAN 101 na porta ETH110 do switch Leaf 101. Como a ACI, com o OAEP ali no meio do caminho, decide se isso é permitido ou não? Qual o processo de pensamento dele? Ótimo cenário. Quando o ACI recebe essa intenção, ou seja, associar o IPD Web com a VLAN 101 à porta física ETH110, ele percorre uma série de validações interna. A gente pode simplificar assim em passos. Primeiro, a validação lógica, lá no tenant. O IPD Web está associado a qual domain? Vamos dizer que seja o domain prod bare metal.
Ok. Uhum. Esse domain está ligado a qual VLAN pool? Suponhamos que seja o VLAN pool static, que tem o range de 100 a 200. A VLAN que a gente quer, a 101, está nesse pool. Sim. Então, cheque lógico inicial, ok. Certo, a parte lógica bateu. Segundo passo, validação da porta lá nas Access Policies. A porta física ET110 está configurada para usar qual Interface Policy Group? Digamos que seja o Policy Group Servidores. Ok. Terceiro, validação da ponte, que é o AAEP. O Policy Group Servidores está associado a qual AAEP? Assumindo que a gente configurou certo antes, ele está ligado ao AAEP Servidores Prod. A ponte existe do lado físico? Exato. E aí vem o quarto passo, a decisão final, que é a conexão via AAEP. Agora a verificação crucial. O domain que veio lá do EPG, domain prod bare metal, e o policy group que veio da porta, policy group servidores, estão ambos ligados ao mesmo AAEP, AAEP servidores prod. Se a resposta for sim, Aí tudo se encaixa. bingo. Permissão concedida. O ACI entende que a política lógica e a configuração física estão corretamente alinhadas através desse AEP servidores prod. Ele então vai lá e provisiona a VLAN 101 na porta ETH 1110 do LIF 101. E a conectividade para o EPG Web é estabelecida. Sucesso! Faz todo sentido essa cadeia de checagem passo a passo. Agora, o cenário que muitos enfrentam, infelizmente, o de falha. O que acontece se tudo parece certo, o EPG existe, o domain, o VLAN pool contém a VLAN, a porta está no policy group certo, mas a gente esqueceu um passo crucial, por exemplo, de associar o domain prod bare metal ao AEP servidores prod. O domain ficou solto. Ah, esse é clássico. Nesse caso, a cadeia de validação vai ser interrompida justamente na etapa final. O ACI vai fazer as checagens individuais. Lógica, EPG, domain, pool VLAN, vai dar ok. A VLAN 101 está no pool do domain. Porta policy group, vai dar ok. A porta ET110 usa o policy group servidores. Ponte, do lado do policy group, AAEP, também vai dar ok. O policy group servidores está ligado ao AEP servidores prod. Parece que tá tudo certo até aí. Parece, mas aí vem a decisão final. O ACI pergunta, o domain prod bare metal, que veio lá do EPG, está ligado a qual AAEP? Se a resposta for nenhum, porque esquecemos de associar, ou mesmo se ele estivesse ligado a um AEP diferente, por engano, tipo um AEP outro, a condição não é satisfeita. A ligação não se completa dos dois lados no mesmo ponto de encontro. Exatamente. A conclusão interna do ACI é algo como, olha, a política lógica representada pelo domínio do EPG e a configuração física representada pelo policy group da porta não compartilham o mesmo ponto de encontro autorizado, o AAEP. A ponte está quebrada ou incompleta para essa combinação específica. E o resultado é falha. A VLAN 101 não será provisionada na porta ETH1110. E é importante notar que o ACI não fica quieto sobre isso. Ele gera um fault lá no APIC, geralmente associado ao EPG problemático, com um código tipo F0467. F0467? Isso, que basicamente significa Configuration Failed, indicando que a associação EPG domínio porta falhou. Isso levanta uma questão importante sobre a criticidade dessa ligação do AAEP, né? Um único passo omitido, que pode ser fácil de esquecer na correria do dia a dia, impede totalmente a conectividade, mesmo que 90% da configuração esteja perfeita. Realmente, um ponto de atenção crítico na configuração e no troubleshooting depois. Então, recapitulando rapidinho, o AEP é esse ponto de encontro vital. A ligação que realmente faz a mágica acontecer é feita no Interface Policy Group, selecionando o AEP desejado ali dentro. E a falta dessa ligação, ou uma ligação onde o domain e o Policy Group apontam para AEPs diferentes, quebra a conectividade. E o ACI avisa isso com uma falha como essa F0467, que você mencionou, que a gente pode ver lá no APIC. Perfeito, é isso aí. E essa constatação nos leva diretamente a uma recomendação de design fundamental, que, aliás, está bem destacada nos materiais de boas práticas. Evite a armadilha de usar um único AEP para toda a sua infraestrutura ACI. Ah, o famoso AEP único para tudo. Exato.
Pode parecer mais simples no início, né? Um app para governar todos. Mas isso, na verdade, joga fora todo o poder de segmentação e controle que o app oferece. A prática recomendada, sem dúvida, é criar múltiplos apps e dividi-los por função ou por tipo de conexão, talvez por zona de segurança. Depende um pouco do ambiente. Segmentar para organizar e controlar melhor, então. Faz sentido. Que tipo de segmentação costuma ser mais útil na prática? Sim. O objetivo é esse: organização e controle. Os exemplos que geralmente o pessoal usa e que são bem eficazes refletem essa abordagem funcional. Um AAEPVMM Compute, por exemplo, para as portas que conectam hypervisors gerenciados por VMM Domains, tipo vCenter. Um AAEP Bare Metal Infra para servidores físicos tradicionais. Um AAEPL 3Out Core, bem específico para as interfaces que vão se conectar com roteadores externos, os border leafs. Talvez um AAEPL 2Out legado para conexões com switches ou redes L2 externas que ainda existam. E claro, usar nomes claros assim ajuda muito na identificação e a entender o propósito de cada um. Com certeza, a clareza na nomenclatura ajuda demais depois. E o grande benefício dessa segmentação é a governança e principalmente a prevenção de erros. Garante, por exemplo, que um EPG que foi projetado para VMs e está associado a um domain ligado ao AEP VM Compute não possa, por engano, ter suas VLANs provisionadas numa porta física que, na verdade, está destinada à conexão com a WAN, cujo policy group estaria ligado, sei lá, ao AEP L3 Out Core. Porque eles pertencem a EAEPs diferentes. Exatamente. Como eles pertencem a AEPs diferentes, o ACE simplesmente vai impedir essa configuração inválida lá na frente. A validação vai falhar. O AEP se torna, assim, uma ferramenta essencial de aplicação de políticas já no nível da interface física, controlando o escopo de forma muito eficaz. É uma barreira de segurança e organização. Então, o que tudo isso significa para quem está trabalhando com a CI? Fica muito evidente que o AEP não é só mais um objeto lá na árvore de configuração gigante do ACI, né? Ele é o elo conector indispensável. É a peça que une o mundo lógico das políticas de aplicação, tenants, EPGs, domains, com o mundo físico das portas do Fabric. Entender o papel dele e configurar corretamente essas associações, nossa, parece vital para o sucesso de qualquer implementação ACI. Sem isso, as coisas simplesmente não funcionam como esperado. Exato. É a cola, como você disse no início. E para concluir, talvez uma reflexão que vai um pouquinho além do mecanismo em si, mas que é importante pensar. Se o AEP é essa chave para definir escopos e aplicar políticas segmentadas, como que a estratégia que a gente adota para nomeá-los e principalmente para decidir quantos AEPs criar e como dividir as responsabilidades entre eles, ou seja, a granularidade dessa segmentação, como isso pode impactar a longo prazo? Pensa não só na organização inicial, mas na escalabilidade do ambiente, na facilidade de manutenção daqui a 1, 2, 5 anos. E, talvez o mais crítico, na agilidade para diagnosticar e resolver problemas à medida em que o ambiente ACI cresce e, inevitavelmente, se torna mais complexo. A forma como a gente estrutura nossos AEPs hoje pode facilitar ou complicar muito a nossa vida amanhã. É algo para se pensar no design. Um excelente ponto para a gente refletir sobre as implicações de design a longo prazo, sem dúvida. Com essa reflexão final, então, a gente conclui nossa análise aprofundada sobre o Attachable Access Entity Profile no Cisco ACI, com base nos materiais que a gente explorou hoje. Esperamos que essa conversa tenha sido esclarecedora e útil para todo mundo que nos ouve.